Olá, eu me chamo Marcos Ferreira Brabo, sou engenheiro de pesca, professor do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Pará, no campus universitário de Bragança. Bragança, que é um município litorâneo belíssimo, que fica a aproximadamente 200 quilômetros de Belém, capital do estado do Pará. Há cerca de um mês atrás, mais precisamente no dia 19 de janeiro, eu recebi um convite muito especial do meu amigo Elton Nunes Brito, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, no campus de Santarém. Ele me convidou para proferir algumas palavras na aula inaugural do curso de especialização em piscicultura, que de forma pioneira está sendo ofertado por essa instituição agora no ano de 2024. Solicitação, convite que me deixou extremamente feliz, muito envaidecido e, obviamente, com uma responsabilidade imensa de poder transmitir uma mensagem de motivação e um pouquinho, né, de o que vocês verão ao longo desse curso de especialização em piscicultura, ou seja, qual é a realidade desse segmento, dessa cadeia produtiva nos estados da Amazônia Legal e mais precisamente aí na região de Santarém, na região oeste do Pará, na região do Baixo Amazonas. E é isso que eu vou estar fazendo nesse momento. O convite do Elton, ele foi aí corroborado por dois professores, pelo meu grande amigo, também engenheiro de pesca, Igor Bartolomeu Alves, e pela coordenadora do curso, com quem eu tratei nos últimos dias aí acerca do formato dessa, não é uma palestra, dessas palavras que eu estou proferindo a vocês nesse momento, tá? Então, a priori, a ideia era de um vídeo que eu encaminhasse num determinado formato, e eu disse, vou fazer de outro jeito. Vou estar fazendo esse vídeo e vou estar disponibilizando no YouTube aí para quem tiver interesse em assisti-lo posteriormente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo de coração pela lembrança, pelo convite. E nesse momento eu começo a falar um pouquinho da piscicultura na Amazônia e analisar os seus cenários produtivo e mercadológico como forma de dar um pontapé inicial a esse curso de especialização em piscicultura que está sendo ofertado pelo IFPA em seu campus de Santarém. Bom, se a gente for buscar os últimos dados oficiais disponíveis no que diz respeito à piscicultura nos estados da Amazônia Legal, nos 9 estados que integram a Amazônia Legal, e aí eu posso citar eles nominalmente para vocês: o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Maranhão, o Mato Grosso, o Pará, Rondônia, Roraima e o Tocantins. Sendo que o Maranhão, ele não é contemplado em sua totalidade pelo território que a gente considera a Amazônia Legal. Mas, para fins didáticos, no caso dessa apresentação, a gente vai estar considerando todo o território do Maranhão. No que diz respeito a quem apresenta as maiores produções atualmente, já que esse dado é do ano de 2022, a gente tem aí num top 3, em primeiro lugar o estado de Rondônia, em segundo lugar o estado do Mato Grosso e apenas em terceiro lugar o estado do Maranhão. O estado do Pará, ele ocupa a 4ª colocação nesse ranking aí, seguido de perto por Roraima e pelo Tocantins. Nesse contexto, o estado que apresenta a menor produção piscícola entre os 9 estados que integram a Amazônia Legal é o estado do Amapá. Bom, no que diz respeito às espécies, eu não coloquei todas. Eu só fiz um top 5. E nesse top 5, vocês podem perceber que a gente tem o tambaqui em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem os híbridos tambacu e tambatinga, mais um híbrido, nesse caso o pintado, e eu falo que é um híbrido porque hoje o
pintado amazônico representa o principal organismo desse grupo de pintados, surubins e cacharas produzidos no Brasil. Em quarto lugar, uma espécie exótica, a tilápia. E em quinto lugar, o matrinchã. Bom, como eu mostrei, no top 5 ali, a gente tem tambaqui, tambacu e tambatinga, pintado, tilápia e matrinchã. Eu tenho certeza que vocês sentiram falta de uma espécie que é emblemática em termos de região amazônica, seja para pesca ou seja para aquicultura. Na verdade, não é só quando a gente fala em pescado que a gente lembra de pirarucu, quando vai falar de Amazônia, né? É realmente emblemático. Mas ela não está entre os top 5 em termos de produção. E você pode se perguntar o porquê. E aí, se você tiver uma maior curiosidade acerca dessa temática, você pode procurar esse artigo científico, que foi publicado no ano de 2022, Criação de pirarucu em viveiros escavados no estado do Pará. Um investimento rentável, tá? Então, a sustentabilidade de um negócio, ela perpassa por aspectos tecnológicos, econômicos, ambientais e sociais, principalmente. E nesse contexto, a gente vai verificar que o custo de produção e o preço praticado pelo pirarucu, seja ele inteiro, seja ele eviscerado, ainda é um entrave, ainda representa uma problemática para que essa espécie possa figurar entre as 5 maiores, as 5 mais produzidas nos estados da Amazônia Legal. Mas isso está com mais detalhes apresentados nesse artigo. Bom, e vamos falar do top 5 então. Né? A presença do pirarucu ali foi uma mera curiosidade. E nesse top 5, o tambaqui, o Colossoma macropon, é disparado que tem a maior produção. E onde é que está a maior produção de tambaqui? No estado de Rondônia. Tá? Essa produção do estado de Rondônia, que gira em torno de 50 mil toneladas ano de tambaqui, ela abastece principalmente ao mercado da região metropolitana de Manaus. Manaus, capital do estado do Amazonas, que é quem tem o maior consumo per capita de pescado do Brasil, seguido do estado do Pará. Tá? Então, essa produção de Rondônia abastece a esse mercado da região metropolitana de Manaus e também abastece ao mercado do Pará, inclusive no que diz respeito a Santarém. Então, chega à capital Belém, geralmente em caminhões frigoríficos ou caminhões dotados de baú isotérmico, por incrível que pareça, mas também abastece as regiões ali de Santarém, do sul do estado e de Santarém, lá do Baixo Amazonas, né, onde está sendo ofertado esse curso de especialização. Bom, aqui é um representante dos híbridos, né, que também são contemplados quando a gente usa a nomenclatura peixes redondos. Ali está basicamente tambaqui e... tambatinga e tambacu. Nesse caso, a gente vai ver que o Mato Grosso e o Maranhão são os maiores produtores de tambatinga e tambacu, que na grande maioria das vezes são comercializados com o nome de tambaqui. Né? Então, esse pescado que é produzido no Mato Grosso, ele também abastece a esse mercado da região metropolitana de Manaus, ele também abastece ao mercado do estado do Pará, como eu coloquei, região de Altamira, região do sul do estado, a região de Santarém e também da capital. E o Maranhão, que é um outro vizinho do Pará, que também produz significativamente esses híbridos de peixe redondo e acabam por comercializá-los no mercado paraense, que, como eu já coloquei, é o segundo maior consumo per capita de pescado do país. E no que diz respeito aos municípios, né, a gente já viu os estados, quem são os maiores produtores, como é que se dá esse comportamento. E no que diz respeito aos municípios, se a gente pegar um top 10, a gente vai ver que Ariquemes,
Primavera de Rondônia, Cacaulândia, Machadinho do Oeste e Cujubim são os representantes do estado de Rondônia, que é o maior produtor da piscicultura dentre os 9 estados da Amazônia Legal. Então, dos 10, 5 estão em Rondônia. E eu quero chamar a atenção para mais uma coisa. Vocês viram que toda a produção piscícola do estado do Pará, ela totalizou cerca de 14 mil toneladas, né? Então, só esse município, só Ariquemes, em Rondônia, produz mais pescado proveniente da piscicultura do que todos os 144 municípios do estado do Pará, do que todo o território paraense. É impressionante. E o carro-chefe é, sem dúvida nenhuma, o tambaqui, como bem já foi apresentado. Nos demais municípios, a gente vai ter um representante do Mato Grosso, um representante do Tocantins, um representante de Roraima, que também atua nesse mercado da região metropolitana de Manaus, isso aí é muito importante a gente enfatizar. Sorriso, no Mato Grosso, e Paragominas, no Pará. O único município paraense, nesse caso, no top 10, é Paragominas. Contudo, há controvérsias em relação ao volume produzido em Paragominas, ao que é declarado pela estatística oficial. Bom, aqui é uma discrepância, né, entre duas fontes distintas de dados. A fonte oficial, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá, proveniente da pesquisa da pecuária municipal, e da Peixe BR, que é a Associação Brasileira da Piscicultura, que também divulga dados para a gente de produção desse segmento, dessa atividade, e a gente vai ver que em todos os casos a produção da Peixe BR tem uma estimativa maior do que a produção do IBGE. Então, o que a gente pode fazer é colocar que a produção da piscicultura nesses estados e na Amazônia Legal como um todo está dentro da faixa de 170 a 138 mil toneladas ano. Isso é o mais adequado. Bom, mas para quem concluiu um curso de graduação, seja em engenharia de pesca, em biologia, em medicina veterinária, em zootecnia, em agronomia ou qualquer outra formação afim que te permita uma especialização nessa área, quais são as principais demandas em termos de piscicultura na Amazônia Legal? Primeiro, elaboração de projetos. Esse aí é o grande mote, a grande oportunidade no que diz respeito a atuar como autônomo nesse segmento, tá? Você na condição de mão de obra especializada, tá bom? Essa elaboração de projetos, ela perpassa pelo desenho com auxílio de computador, né? Então é muito importante que você domine essa exigência, essa ferramenta exigida pelo mercado de trabalho, que você saiba como regularizar os empreendimentos que você está projetando, porque isso também representa uma oportunidade, que você saiba quais são as linhas disponíveis no tocante a crédito rural para esses investidores que não trabalharão com recursos próprios. Além disso, onde você já tem empreendimentos implantados e em operação, surge a oportunidade de assistência técnica sistemática ou de consultorias pontuais, o que também representa uma oportunidade em termos de mercado de trabalho. Além desses 5 aspectos que eu acabei de elencar, qualquer atitude que faça a diferença, obviamente, é bem-vindo em qualquer segmento. E isso a gente pode traduzir em capacidade empreendedora do profissional. Aqui eu estou ilustrando o que eu considero ser um mínimo, né? Então, a gente pode ter 1 hectare de lâmina d'água num único viveiro escavado, numa perspectiva de produção de uma única espécie, o que caracterizaria um sistema monofásico e um monocultivo, né? Nesse caso, você teria um povoamento direto, sem nenhuma repicagem ao longo do ciclo de produção, não há a disponibilidade de um viveiro berçário, de um viveiro de recria, ou seja, o viveiro de engorda ele é utilizado desde o momento do povoamento até o momento da despesca. E isso implica em elevadas taxas de mortalidade, obviamente que isso está diretamente relacionado ao porte, ao tamanho
desse viveiro, dessa estrutura, ao manejo que é praticado, ao tamanho com que essas formas jovens foram povoadas nesse viveiro, mas a gente tem alternativas para isso, e a melhor delas no aspecto tecnológico é a adoção de estruturas que te possibilitem uma maior uniformidade do lote e, obviamente, uma minimização, uma mitigação dessa taxa de mortalidade. E aí eu tenho um exemplo de um sistema trifásico que eu posso mostrar para vocês em uma outra oportunidade com mais calma. Quem faz isso aí com excelência é um engenheiro de pesca que atua no estado de Rondônia, chamado de Jenner Menezes. Ele é um especialista no que diz respeito à produção de peixes redondos nesse sistema. Então, saída do sistema monofásico para o sistema trifásico, com possibilidade de trabalhar, inclusive, policultivos, o que a gente pode conversar mais adiante ao longo do curso, já me coloco à disposição. Bom, e aqui são lotes, né? Isso aí, apesar de estar cotado, não é uma planta porque ela não está na escala. Então, isso aí é um croquis. É um croquis onde eu tenho aí diferentes módulos de produção que foram pensados para a criação de peixes redondos em sistemas trifásicos. Isso aí é o mínimo, tá? Que o mercado de trabalho exige para que você possa ter, obviamente, condição de atuar como autônomo nessa atividade e, além de ganhar dinheiro, de ter benefício financeiro atuando nela, você, sem dúvida nenhuma, vai estar contribuindo para o desenvolvimento dela na nossa região, o que é de fundamental importância, dada as expectativas que são colocadas sobre as nossas potencialidades, sejam elas hídricas, sejam elas climáticas, sejam elas em relação à disponibilidade de espécies com potencial zootécnico e mercadológicas, né, principalmente. Bom, é necessário que a gente domine, né, essa nomenclatura aí, que tenha muita familiaridade com ela e que tenha uma organização, obviamente, para que a gente possa estar transmitindo segurança a quem está fazendo esses investimentos. Então, aí eu fiz um print, estou colocando na tela para vocês o que seria uma Recria 1, o que seria uma Recria 2, uma nomenclatura toda específica daqueles diferentes tamanhos de viveiros que foram apresentados no croquis do slide anterior, né? Por fim, eu mostro uma síntese, né, do que aconteceria em termos de empreendimento. E aí eu posso dizer a vocês que a gente tem condição de sair de uma produtividade de 1 quilo por metro quadrado por ano ou de 10 toneladas por hectare ano para cerca de 1,6 quilos por metro quadrado por ano ou 16 toneladas por hectare ano, o que é extremamente interessante para o empreendedor. Aqui é a gestão econômica da coisa, né? Aqui eu tenho uma planilha orçamentária discriminando os itens que integram esse custo de produção, tudo com o devido controle no que diz respeito à discriminação, a unidades, a quantidade. Ou seja, não adianta você ter uma gestão produtiva perfeita se você não tiver uma gestão econômica que seja tão rigorosa quanto, porque é ela que vai dizer se o seu negócio será rentável ou não. Então, para isso é crucial que a gente tenha domínio, além da tecnologia, desse viés econômico do curso e do segmento. Um escalonamento de produção, né? Escalonamento esse que, obviamente, coloca você de forma mais confortável no que diz respeito à inserção no mercado consumidor, já que você consegue ter uma regularidade no fornecimento desse produto, e aí os fornecedores passam a temer o seu empreendimento, dada a isso ainda ser uma particularidade nossa, porque a gente ainda tem aquele povoamento e aquela despesca na mesma época do empreendimento todo, ou em poucas épocas do ano. Então, quando você tem
numa expectativa quinzenal, numa expectativa mensal ou até semanal a oferta de peixe no seu empreendimento, você consegue atingir, sem dúvida nenhuma, mais mercados em função dessa regularidade no fornecimento do produto. E aí quem está recebendo também agradece, porque consegue atender ao consumidor final com uma maior facilidade e tem a segurança de que não vai faltar aquele produto no fornecedor que tem o acordo, o contrato para oferta daquele pescado. Aqui é um exemplo de um desenho em 2 dimensões, né? Um desenho com auxílio de computador também é fundamental que você, na condição de mão de obra especializada, que vá atuar nesse segmento, em especial na elaboração de projetos, possa estar concebendo, possa estar compreendendo, saiba fazer, né? E não é da forma que eu coloquei naquele croquis do slide anterior, porque aqui a gente já tem uma planta, nesse caso é uma planta de locação, e você vai perceber aí que a gente conseguiu aproveitar absolutamente todo o espaço disponível no terreno, e isso faz com que os viveiros fiquem de tamanhos distintos, mas é exatamente isso que você vai encontrar no mundo real, é isso que você vai encontrar na prática, então é assim que você tem que exercitar. Mais uma planta, nesse caso aí uma planta baixa, com as devidas cotas, canal de abastecimento, canal de drenagem, bacia de sedimentação direcionada ao tratamento de efluente, e aí você vê o que a gente chamou de Recria 1, Recria 2, e os viveiros de engorda na perspectiva de um sistema trifásico para a produção de peixes redondos. Saindo um pouco da questão dos projetos e já entrando na regularização dos empreendimentos, no que diz respeito a propriedades rurais ou urbanas. Se ela for rural, cadastro ambiental rural, oportunidade para a gente. Cadastro técnico federal, que é feito no IBAMA, outorga de direito de uso dos recursos hídricos, que é de responsabilidade ou da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ou do órgão ambiental estadual, registro e licença de aquicultor, que são de responsabilidade do Ministério da Pesca e Aquicultura, licença ambiental, que pode ser responsabilidade do órgão municipal ou do órgão estadual de meio ambiente, dependendo da legislação do seu estado, e, por último, um cadastro de sanidade aquícola, que, em termos de estado do Pará, já é uma realidade e é de responsabilidade da Agência de Defesa Agropecuária do estado do Pará, a ADPará. No que diz respeito a águas públicas da União e o nosso tão sonhado aproveitamento de grandes reservatórios, nós temos 2 aqui no estado do Pará, o reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí e o reservatório da usina hidrelétrica Belo Monte. A regularização perpassaria pela cessão da área aquícola, que quem faz é a Secretaria de Patrimônio da União, cadastro técnico federal, registro de aquicultor, licença de aquicultor e cadastro de sanidade aquícola. Então, se aprofunde nessas temáticas, tanto na legislação quanto na exigência para a regularização desses empreendimentos, porque isso ainda representa uma grande oportunidade no estado do Pará, dada a mudança recente no que diz respeito ao marco regulatório da aquicultura. Nós temos aí uma lei de 2022 que trata da política estadual de desenvolvimento sustentável da aquicultura e um decreto do ano de 2023 que veio para regulamentar essa lei e tem como foco principal o licenciamento ambiental e a obtenção da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, ou seja, nós, técnicos, devemos estar antenados, ligados nessas oportunidades, para que a gente possa, além de elaborar os projetos, já pensar em oferecer esse serviço de regularização dos empreendimentos, e isso está diretamente relacionado à sustentabilidade da atividade em um dado território, porque aí você sabe quem produz, onde produz, como produz, quanto produz, o que produz, é uma informação fundamental para que a gente tenha tanto políticas públicas eficientes nas esferas municipal, estadual e federal, quanto a gente venha a ter ações da iniciativa privada para a estruturação dessa cadeia produtiva, seja no elo de produção de insumos, formas jovens, rações industriais, seja no elo de transformação, que aí seriam as unidades de beneficiamento de pescado e produtos de pescado, além de iniciativas de distribuição e comercialização desses produtos provenientes da piscicultura.
No tocante a crédito rural, basicamente, 2 programas são os mais importantes. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que vai até 2 hectares de lâmina d'água, no caso dos viveiros escavados, e contempla agricultores em regime de economia familiar, aqueles que têm até 4 módulos fiscais, no que diz respeito a terreno, no que diz respeito à área disponível, e, obviamente, que tenham a mão de obra familiar como principal meio de uso, né, dessa propriedade, dessa terra. E o Fundo Constitucional do Norte, o FNO, que é operacionalizado exclusivamente pelo Banco da Amazônia e que representa, sem dúvida nenhuma, em termos de oportunidade, a melhor no que diz respeito aos estados da Amazônia, porque tem as melhores condições de pagamento, seja no que diz respeito a exigências, seja no que diz respeito a taxas de juros. Mas a gente tem outras oportunidades também, seja na Caixa Econômica Federal, no Bradesco, no Banco do Brasil, em bancos estaduais, a exemplo do Banco do Estado do Pará. Então, hoje o crédito rural está massificado em várias instituições e isso é bom para os investidores, porque eles têm opções de escolher acerca dos programas, das linhas e das instituições que eles vão ter tendo acesso a isso, desde que estejam devidamente regularizados e contem com assistência técnica sistemática. E, de preferência, em especial se forem de pequeno porte, que tenham uma organização social capaz aí de potencializar tanto a aquisição de insumos quanto a comercialização de forma coletiva. Pronto. Depois do básico bem feito, aí vem tecnologias que a gente não pode nem chamar de novas, né? Porque não são novas. Emergentes, né? Emergente seria o termo mais adequado, que seria a adoção dos sistemas de recirculação de água, do sistema de bioflocos, de sistemas integrados multitróficos, o emprego de inteligência artificial nas mais diversas atividades profissionais, também no tocante à piscicultura, e aguçar a capacidade empreendedora. Ou seja, exatamente aquilo que eu coloquei lá num dos primeiros slides. Você precisa ter atitudes que façam a diferença para você ser bem-sucedido, seja na condição de mão de obra especializada que está oferecendo serviços no âmbito dessa cadeia produtiva, de assistência técnica, de consultoria, na condição de projetista, ou até como empreendedor, como proprietário do seu empreendimento de piscicultura, do seu empreendimento de produção de alevinos, do seu empreendimento aí de fabricação de ração, por que não, do seu estabelecimento processador de pescado, da sua frota de caminhões especializados na distribuição desse produto. Então, são 1.001 oportunidades no âmbito dessa cadeia produtiva, em especial no território amazônico. Mas para que a gente possa ter essa capacidade empreendedora aguçada, a gente precisa se comportar exatamente no que mostra esse slide aí. A gente está vendo o crânio, o cérebro dessa pessoa aí tomado por peixes, né? Ou seja, pensar em peixe exatamente a todo momento em que você estiver trabalhando de agora em diante. Se você quiser ter sucesso nesse segmento, independente da sua formação, se você é engenheiro de pesca, é biólogo, médico veterinário, engenheiro agrônomo, zootecnista, engenheiro de aquicultura, independente de qual é a graduação que você cursou, tá? E se você pôde se dedicar mais ou menos a ela, não importa. Se a partir de agora, nesse curso de especialização em piscicultura, você tiver essa atitude, tá? De se dedicar realmente ao que exige a excelência para a prestação de serviços nesse segmento, eu tenho certeza que você está no lugar certo e na instituição certa. Nesse caso, a iniciativa do IFPA Campus de Santarém é louvável em estar oferecendo essa formação em nível de pós-graduação, em nível de especialização,
para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, ter cada vez mais mão de obra especializada nessa temática aqui na nossa região. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao Elton pelo primeiro contato, quero agradecer ao Igor, quero agradecer à Ana Paula pelo convite, pela oportunidade, e dizer que eu sou paraense, tive toda a minha formação acadêmica no estado do Pará, eu fiz um curso técnico em aquicultura no antigo Cefet, no Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará, em seu campus Belém, que hoje é IFPA, tá? Depois disso, me graduei em engenharia de pesca, fiz uma especialização em qualidade e segurança dos alimentos, e ali eu vi carne bovina, carne suína, frutas, legumes, verduras e 10% de pescado. Queria eu ter tido naquele momento a oportunidade de cursar uma especialização em piscicultura, sem dúvida nenhuma, teria sido a minha opção. E depois eu fiz o mestrado e o doutorado na área de ciência animal, tudo aqui no estado do Pará. Então eu passei pelo IFPA, eu passei pela Universidade Federal Rural da Amazônia, pela UFRA, passei pela Universidade Federal do Pará, onde hoje eu atuo na condição de professor do curso de Engenharia de Pesca. A minha atuação profissional, ela também foi toda no território paraense. Eu já fui extensionista rural da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, a Emater Pará. Atuei em 2 escritórios locais, no município de Abaetetuba e no município de Santa Isabel do Pará. Fui gerente de fauna, aquicultura e pesca na Diretoria de Licenciamento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, e depois atuei na condição de professor do ensino básico, técnico e tecnológico no IFPA, no campo hoje. Então, toda a formação acadêmica e toda a atuação profissional que eu tive foi no estado do Pará. E isso me orgulha muito, porque hoje nós somos, sem dúvida nenhuma, referência na formação de mão de obra nessa área, e o IFPA, como eu disse, é muito feliz em estar ofertando essa especialização em piscicultura aí no município de Santarém, que já conta com um curso de engenharia de pesca, que já conta aí em suas proximidades com um curso de engenharia de aquicultura e com tantos outros profissionais que eu já elenquei, que também estão passíveis de estar atuando nesse segmento que a gente não tem dúvida nenhuma, em pouco tempo vai estar em outro patamar na região amazônica. Em pouco tempo, quem sabe, a gente não consegue alcançar aí o patamar em termos de produção dos top 3 que eu coloquei: Rondônia, o estado do Mato Grosso e o estado do Maranhão. Se os 9 estados amazônicos estiverem nessa condição, com certeza absoluta, a gente já conseguiu furar a bolha e colocar o pescado amazônico nos mercados da região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, tomar conta do Brasil, porque o nosso tambaqui, o nosso matrinchã, eles têm extrema qualidade, né? E mão de obra especializada não representa um problema nesse momento para o desenvolvimento sustentável dessa atividade, para a estruturação dessa cadeia produtiva. E investir nisso nunca é demais. Pelo contrário, esse aperfeiçoamento é o caminho para que a gente tenha cada vez mais massa crítica e possa ter políticas públicas eficientes e possa balizar ações da iniciativa privada capazes de prover a estruturação dessa cadeia de produção para que ela seja cada vez mais competitiva, que em termos de estado do Pará é exatamente o que a gente precisa. Sair da condição de comprador de pescado de Rondônia, do Mato Grosso, do Maranhão, para estar vendendo esse pescado, porque não tem uma justificativa plausível para que a gente continue com essa produção em termos de 14 mil toneladas e sendo abastecido por estados vizinhos do que a gente faz de melhor,
que é produzir peixes redondos, tambaqui, tambacu, tambatinga, então não tem explicação para isso, tá? Conto com vocês para que a gente possa mudar esse cenário. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tenham um excelente curso.